Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer nesse vídeo que as últimas atitudes do 01 e a performance excelente que ele teve na primeira rodada lá com relação à nova composição do Congresso Nacional deixou o pessoal numa situação muito preocupante. Eles estão realmente sem chão. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, como é que isso se revela numa parte, num trecho de um programa na maior emissora ainda, por enquanto, né, de jornalismo aqui no Brasil, como é que ela começou a falar informações que começaram a ser vistas como muito positivas para a atual gestão. Isso deu um quiprocó generalizado lá, chegou a ter uma troquinha de farpas ali, se sentiu ofendido e tal. Foi um negócio assim muito interessante para você analisar como é que está a mentalidade desse pessoal do quanto pior melhor hoje, ok? Antes de a gente entrar no assunto, aqui embaixo vou deixar o link do Manual de Sobrevivência 2023. Lá tem explicação de todo o nosso treinamento, tudo que você precisa saber e fazer para se preparar para o que está por vir, porque independente de aqui no Brasil dar tudo certo, e Deus queira que vai dar no final desse mês, o cenário internacional está muito estranho, principalmente lá nos Estados Unidos. Isso pode trazer uma nova situação aí complicada em termos econômicos. Você precisa estar atento com relação a isso. Falaremos sobre o Brasil no novo cenário internacional da ordem nova, o Brasil no cenário espiritual atual e também o que você precisa fazer para se preparar para isso, ok? Primeiro link aqui embaixo, inscrições por tempo limitado. Então vamos lá, pessoal. A jornalista, ela trouxe uma teoria que na verdade é uma grande tática ali de monopólio da virtude, de tentar colocar vitórias da atual gestão como se fossem derrotas. Uma estratégia que a gente já conhece muito bem, mas que cada vez fica mais clara e evidente. Então, o que ela está querendo dizer? Ela falou o seguinte assim, eu vou deixar no primeiro link fixado aqui embaixo o link desse vídeo, desse trecho que eu estou comentando para você assistir depois, e vou deixar também o link aqui para você fazer inscrição no nosso treinamento. Tá tudo aqui embaixo, tá? O vídeo que eu estou usando de referência e o link para você estar conosco no treinamento Manual de Sobrevivência 2023. Vamos lá. Então ela revelou assim o seguinte, né? Eu conversei com uma pessoa, uma fonte aí me falou e tal, que agora, se realmente o 01 conseguir uma segunda gestão, essa segunda gestão vai ser mais com a cara dele, vai ser mais no jogo dele, no feitio dele, porque ele não vai ter que entregar cargos para o centro, porque ele está com uma composição do Congresso muito favorável a ele. Então, o Congresso muito favorável, muito do lado do 01, faz com que ele não precise desse expediente de ficar fazendo um intercâmbio com o centro para poder aprovar projetos. Ele poderia já conseguir facilmente aprovar os projetos sem ter que ficar agradando muito esse pessoal do centro, né? Então seria uma ideia de antecipação. Aparentemente, isso, claro, soa muito bom, né, para a atual gestão e para o 01, e isso começou a deixar já os outros apresentadores muito apreensivos. Você vê o pessoal começa a ficar assim, começa com a cara assim meio estranha, né? Mas ela ia trazer um argumento depois dizendo que isso poderia virar uma grande arapuca para o 01 caso ele conseguisse uma segunda gestão. Inclusive, eu vou explicar esse argumento e eu quero ouvir sua opinião também. Na verdade, ler, né? Deixe seu comentário aí embaixo que a gente vai ler. Então, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que isso parece ser uma ideia de emancipação, parece que se tiver uma segunda gestão do 01 vai ser mais na cara dele, que ele não vai precisar abrir muito mão, de ter que fazer muito agrado, né, para sua base de apoio, ele já vai poder chegar aprovando tudo que ele quiser, mas isso tem um componente ruim, né? Isso porque qual que é a ideia? A ideia do componente ruim é o seguinte: se ele não precisar mais do centro para poder aprovar as coisas, ele pode dispensar esse pessoal e pedir para que eles devolvam alguns cargos que eles conquistaram, né? Então, na ótica dela, isso poderia fazer com que ele perdesse essa importante base de apoio, base de sustentação do centro, ou seja, ele poderia ter ali uma espécie de quebra dessa boa relação com o centro. Esse era o argumento que ela estava dando, né? Ela estava dizendo que ele pode se empolgar nessa emancipação, achar que não precisa mais do centro, pedir os cargos de volta, dizer que agora não vai precisar mais agradar nem fazer amizade com o centro. Isso poderia desagradar o centro e trazer problemas para ele, ok? Esse era o argumento dela. Só que não deixaram nem a menina terminar o argumento.
já veio o mestre ancião lá, já um profissional mais antigo da área, já falou, não, eu acho que você está errada, você está dando muitos ouvidos para esses apoiadores do 01, eles estão vendo a mídia como um espaço onde eles podem lançar suas ideias para poder fazer o cenário parecer muito mais positivo do que realmente é. Ela falou, opa, peraí, mas é assim, você está dizendo que eu não tenho filtro? Eu tenho filtro, eu sei filtrar as coisas. Aí, não é isso que eu estou querendo dizer. Ela falou, não, meu amigo, poxa, eu sei filtrar. Eu tô dizendo que isso parece ser muito positivo, mas é negativo para a gestão. Não estou querendo colocar aqui, ó, que maravilha, se tiver uma segunda gestão vai ser maravilhoso. Mas não deixaram nem a mulher argumentar. Tá? Na hora que ela foi expor o seu argumento, ela foi interrompida, porque ele falou que você está sendo usada aí pelos apoiadores do 01 para poder lançar as opiniões favoráveis dele, né? E aí ela falou assim, não, mas você está menosprezando, né, a minha capacidade de ter filtro e tal. E aí você vê pela linguagem corporal que ela ficou bem nervosa, inclusive ela fica olhando assim pro colega e ela fica mexendo no anel assim, né, bem nervosa. Você vê que às vezes é um sinal de tensão, né, mexendo nas mãos assim, mexendo no anel, arrumando o anel e tal. Você vai ver no vídeo depois. Agora, eu quero fazer essa pergunta para você. Você realmente acha que se o 01 tiver uma segunda gestão, ele vai chegar assim, vou chegar chegando, não preciso mais do centro, agora eu já tenho um congresso aí de maioria do meu lado, então, pode me devolver aí os cargos que eu dei para vocês, eu não preciso mais de você não, e isso pode gerar uma instabilidade lá na frente. O que você acha? Você acha que isso vai acontecer? Eu particularmente acho que não, acho que ele vai continuar jogando o jogo ali muito bem como ele tem jogado, uma vez que o cara tá lá há 30 anos lá na capital federal, sabe muito bem como é que são os meandros daqueles corredores ali, daqueles joguinhos, sabe jogar muito bem. Eu acho que essa informação que ela deu realmente é muito positiva. O que eu achei ruim foi que o cara não deixou a jornalista terminar o seu argumento, porque ela não estava querendo fazer uma propaganda do 01, né, dizendo, que maravilha, se ele conseguir a segunda gestão vai ser tudo maravilhoso. Não era isso que ela queria dizer, ela queria dizer que isso pode se transformar numa grande arapuca para ele, e meio que ela quis dizer assim, a oposição tem que trabalhar muito bem para que nesse momento nós tenhamos a certeza que ele não vai ter uma segunda gestão, porque se ele tiver, vai ser festival de aprovações de projetos que ele gosta, tá? Esse é o grande argumento, ok? O que você achou dessa ideia? Deixe seu argumento aqui embaixo, tá? Enquanto isso, informações muito positivas também para complementar aqui o vídeo. Agora, no último dia 13, né, inflação americana, sim, crescendo absurdamente, 8,20. Traz para nós um cenário inimaginável, poucos meses atrás, talvez ainda inimaginável até para muitos ali dos Faria Lulers, né, como o Luiz Carlos Mendonça de Barros costuma dizer, o metaverso da Faria Lima, né? O Luiz Carlos Mendonça de Barros é ex-ministro da comunicação, né? É presidente do Banco Central, então o cara tem um currículo invejável. Então, olha que situação. Como no Brasil a gente está com uma expectativa de inflação fechar um ano entre 5 e pouco, 5, talvez um pouco abaixo de 5, e a americana está batendo aí já quase 8,5%, a gente tem um cenário totalmente inesperado de que a inflação brasileira, no final desse ano, pode ficar a quase 4% inferior à inflação norte-americana. Vocês acreditam nisso? Isso talvez para você não seja uma informação tão assim maravilhosa ou impressionante, porque você tem que ter noção que os países emergentes sempre foram conhecidos por oferecerem juros muito altos para compensar a incerteza que o investidor internacional tem na hora de colocar o dinheiro ali. Vamos supor, você tem duas opções. Ou você coloca o seu dinheiro num lugar onde vai ter um juros pequeno, mas uma alta segurança, ou você coloca o seu dinheiro num lugar que vai ter uma insegurança muito grande, mas um juros muito alto para compensar essa insegurança. Então, geralmente, países emergentes, como é o caso do Brasil, que se Deus quiser em breve vai virar uma potência global, entrando para o OCDE, sendo o único país que está no OCDE, nos BRICS e no G20, se Deus assim o permitir. E, em geral, você tem assim, Japão, juros baixíssimos porque o risco é muito pequeno, Estados Unidos, juros baixíssimos porque o risco é muito pequeno, Alemanha,
juros baixíssimos porque o risco é pequeno. Agora está invertendo tudo, né? Você está tendo ali uma perspectiva de taxa de juros e de inflação muito mais altas do que aqui no Brasil. De certa forma, os Estados Unidos estão operando ou funcionando como se fosse um país emergente, enquanto o Brasil está mais numa linha de um país desenvolvido, o que é muita loucura, o que é muito doido. Enquanto isso, lá nos nossos vizinhos argentinos aqui, a situação está muito triste, inflação de 100%, pessoal tendo que se virar para arrumar o que comer, então uma situação realmente muito preocupante. Na Alemanha, inflação batendo recorde ainda 10% nesse último mês, e no Japão, que a gente falou que tradicionalmente sempre teve aí inflação muito baixa, juros muito baixos, 9,70% de inflação no mês de setembro para o Japão. Para quem conhece um pouquinho de história aí, isso é inacreditável. Então, é por esse motivo que o pessoal fala que não foi o Brasil que melhorou, foi o mundo que piorou muito. Eu acho que foram as duas coisas. O Brasil está melhorando rapidamente e o mundo está piorando rapidamente. Quem não está nos BRICS vai pagar energia e comida muito caros. A gente está numa posição muito privilegiada, principalmente se o 01 conseguir a sua segunda gestão. O que você acha disso tudo foi dito? É claro que isso tudo que eu mostrei para vocês aqui é fundamental você compartilhar, porque quando você compartilha, você se transforma num agente de mudança na sociedade, porque as pessoas mais simples precisam entender isso. As pessoas que se informam pela mídia tradicional não têm acesso a esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui. Aproveite para ter essa informação, e se você quiser ter muito mais informação mais aprofundada e conselhos diretos meus ali, venha participar do treinamento do Manual de Sobrevivência 2023, o link está aqui embaixo, imperdível, ok? Lembrando que eu vou dar uma palestra também presencial na Igreja Bola de Neve de Santo André, próximo sábado, dia 15, às 18 horas, lançando meu livro, À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, indispensável, onde também vou trazer conteúdo especial, e você pode adquirir o livro e receber ali uma dedicatória, caso queira, ok? Estão todos convidados. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Não esqueça de dar o seu like. Quando você dá o like aqui no vídeo, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente. Então a mensagem chega para mais pessoas quando você comenta também. Comenta aí, diz aí o que você acha, se você acha que realmente, se o 01 conseguir uma segunda gestão, ele vai chegar lá, não preciso mais do centro, agora eu vou fazer do meu jeito e isso vai acabar dando problema. Eu acho que não, que ele não vai acontecer isso, mas quero ouvir sua opinião também, ok? Um abração, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Valeu!